Bom, depois de perceber no último vídeo que o meu microfone de R$10 da Shopee não funcionou, eu fiz uma grande gambiarra aqui. Tá difícil conseguir realizar aquele sonho, né? O carro, a casa própria, aquela viagem, ainda mais com pouco dinheiro. Eu sei muito bem como que é isso, mas eu acredito que todo mundo merece realizar todos os seus sonhos e esse canal tá aqui para apoiar vocês com isso, para você se organizar de maneira mais simples possível. E nesse vídeo eu vou te mostrar como eu consegui realizar todos os meus sonhos mesmo com pouco dinheiro. Pensando nisso, vamos aos 3 passos que me ajudaram. Passo número 1: sonhar. Se você não sabe o que você quer, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, você precisa ter muito bem definido tudo que você quer. E não só na sua cabeça, você precisa ter isso anotado. Então, aqui eu quero que você pegue um momentinho para você anotar todos os seus sonhos. Seja num bloco de notas, num papel, no celular, no WhatsApp, naquele grupo privado que todo mundo tem, só com você mesmo, no Excel. E aqui é para você anotar tudo mesmo, sem julgamento. Esse é o seu sonho e essa lista ninguém nunca vai ver. Se você travou aqui, eu vou falar alguns exemplos de sonhos. Viajar, casa própria, carro, casar, abrir um negócio, fazer um intercâmbio, sair da casa dos pais, viver de renda passiva e muitos outros. Se for preciso, pausa esse vídeo agora e começa a anotar. E como eu falei, a lista é sua, mas dizem que quando você compartilha os seus planos com outras pessoas, você se compromete mais a realizar isso. Então, se você quiser, conta aqui pra gente nos comentários alguns dos seus sonhos. Agora vamos para o passo 2. Para simplificar, agora eu quero que você escolha 3 desses sonhos. Um de curto prazo, ou seja, que você quer realizar em até 6 meses, um de médio prazo, que você quer realizar em até 2 anos, e um de longo prazo, que é acima de 2 anos para realizar. Aqui eu vou precisar que você seja realista. Não adianta você falar que vai comprar uma casa na praia daqui 6 meses se isso não é possível para você. Eu não tô querendo dizer que se isso é seu sonho é para você desistir disso. Eu tô aqui justamente para te apoiar. Mas se você tem um sonho muito caro, você tem que entender que isso vai levar mais tempo. Isso se chama ser adulto. É verdade. Eu compro sim tudo que eu quero, mas não na hora que eu quero. Eu levei quase 2 anos para juntar minha reserva de emergência. E eu e meu marido levamos mais 2 anos para conseguir casar e comprar os móveis da nossa casa, alugada. E isso que a gente casou no cartório, meu vestido foi da Shein e nós não fizemos festa. Pobre é uma coisa triste. E não foi muquiranagem, tá? Foi tudo do jeito que a gente quis. Eu nunca tive sonho de casar na igreja, nem de fazer festa. E nós pagamos tudo à vista, os móveis e o casamento. Inclusive, fica aqui um alerta. Faz o possível para não se endividar. Só faz isso em caso de uma emergência. Na verdade, o ideal mesmo é você ter um valor já reservado para caso surja alguma emergência na sua vida. O pneu que fura, um remédio que você precisa comprar, um pet que adoece, a geladeira que para de funcionar. Essas coisas acontecem, a gente não tem como prever. Então a gente precisa ter sempre um dinheiro já separado ali, guardado, para caso alguma emergência apareça. Antes da gente ir para o passo 3, deixa eu falar uma coisa muito importante. Se essas metas, esses sonhos que você anotou agora há pouco, você colocou, eu quero casar. Eu quero ir para Nova York. você não vai realizar nenhuma dessas metas. Porque para algo deixar de ser um sonho e virar uma meta de verdade, você precisa dar detalhes. E esse é o nosso passo 3. Monte sua meta desse jeito aqui. Eu quero alguma coisa. Por quê? Por que você quer? Coloca o motivo aqui. Para isso eu vou precisar de... Você coloca quanto dinheiro você vai precisar no total. Então eu vou juntar quanto dinheiro você consegue juntar por mês. Por quanto tempo que vai levar, então vou realizar isso em, aí você coloca uma data bem específica mesmo, dia, mês e ano. Você provavelmente não vai acertar essa data na mosca, mas você vai ter um parâmetro, você vai ter uma meta para você olhar e mirar e se esforçar para chegar perto. Para simplificar, vou usar um exemplo de uma meta real minha e do meu marido. Eu quero ir para o Chile com meu marido. Por quê? Porque eu quero conhecer neve, eu quero ver vinícolas, eu quero ver o Oceano Pacífico e eu quero conhecer outro país. Vou precisar de R$5.000. E aqui, no quanto eu vou juntar, eu tive que primeiro pensar quanto eu podia juntar todo mês, que era R$200. Então, 5.000 dividido por R$200 todos os meses são 25 meses. Ou seja, eu vou levar 25 meses para conseguir completar essa meta. Mas eu não queria levar 25 meses para conseguir completar essa meta.
Sabendo disso, eu escolhi usar parte do meu 13º do ano passado, parte das minhas férias e fiz mais algumas rendas extras. E com isso a gente conseguiu cortar esses 25 meses para 15. E realizamos esse sonho em agosto desse ano, pagando tudo à vista. E esse ajuste de diminuir de 25 meses para 15 só foi possível porque eu sabia quanto que ia custar, eu sabia quanto tempo e eu sabia quando eu queria ir, que era no inverno, para ver a neve. Então, tudo isso só foi possível porque eu já tinha muito bem especificado. E, inclusive, no momento, eu e meu marido já estamos juntando dinheiro para a próxima viagem, em 2025. É assim, a gente realiza um sonho e já começa a focar no outro. É claro. Mas uma coisa muito importante aqui para falar é que eu tenho um sonho muito maior que está por trás de tudo, que é a minha prioridade máxima, que é a minha liberdade financeira. Que é basicamente a mesma coisa que a aposentadoria. Você mesmo ter dinheiro suficiente para não depender do INSS e poder viver da renda do seu próprio dinheiro. E se você nunca ouviu falar disso, eu aconselho você a começar a pensar sobre isso o mais cedo possível, porque o INSS, se você tem menos de 40 anos, é bem provável que ele não vai ser suficiente para você. Acima de 40 anos também. Ai, misericórdia! Se você quer entender um pouco mais sobre o que é liberdade financeira, se inscreve aqui no canal porque o meu próximo vídeo é sobre isso. Agora, uma coisa muito importante, se você não tem como destinar um dinheiro específico todos os meses para metas, precisa começar a analisar se você não consegue cortar alguma coisa dos seus gastos. E para isso eu tenho algumas dicas muito boas, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu trouxe algumas dicas valiosas sobre como viver um degrau abaixo, que é o ajuste mais importante que você precisa fazer na sua vida para conseguir destinar dinheiro para os seus sonhos. Aos pouquinhos e com muita paciência, a gente vai conquistando as coisas que a gente sonha. E eu quero que o seu caminho, assim como o meu, seja muito leve, muito calmo, com paciência, com organização, sem afobamento. Então agora é hora de você começar a olhar para o seu orçamento e definir quanto dele que você vai colocar todos os meses para os seus sonhos. Se essas dicas foram úteis para você, deixa o like nesse vídeo que é muito importante para mim, me ajuda pra caramba. Obrigada por ver esse vídeo até aqui, até a próxima!